olhos e pede socorro. Então essa menina aqui é a igreja, que não evoluiu, né? Eu digo a ela, Jesus diz a ela, não vendo o teu corpo, segura a tua alma, menina, me espera, menina. Olha para mim, te trouxe o bem, é boa nova, vejo você sorrir. Vem caminhar ouvindo a canção, é esperança, é doce chuva que cai sobre mim. Então falando para as pessoas, né? Falando para a noiva, para a igreja. Não se vender, esperar, me espera, menina. Você e eu, me espera. Você e eu, espera Jesus, ouvindo a canção, que é a esperança, que é uma doce chuva que cai sobre mim, sobre você. Bom dia, Margarete, bom dia, Keila. Gente, vai chegando aí, mandando aquele aviãozinho cabuloso, convidando mais pessoas para nossa live. Ai, gente, deixa eu contar aqui uma situação para vocês. Essa semana, nossa, eu não tenho passado muito bem, sabe? Eu tenho refluxo. E aí, tava com um pouquinho de dor de garganta, a cabeça dá um pouco de mal-estar, meu estômago anda uma queimação fenomenal. E aí ontem eu acabei indo dormir mais tarde, acordei hoje um pouquinho mais tarde, pra ver se o corpo recupera, né? Dá um pouco de descanso pro corpo, nossa. Porque quando o refluxo ataca, eu não sei se alguém aí tem refluxo, ele dá tipo dor no corpo, dá dor no ombro, é como se você estivesse gripando, é estranho. Meu, é de minha netinha, bom dia. Kleber, é tão estudado, é outro nível. Não, o Kleber, eu não sei porque que é eu que tô fazendo live aqui e o Kleber me ouvindo, tinha que ser o contrário. Tá, é doido, o menino é um fenômeno. E até hoje eu não vi nenhuma live do Kleber. Viu, Kleber? Nossa, fazer live com você é só de tirar dúvidas, só de perguntas. Mas bora lá. Desabafos à parte. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês não têm noção não. Falei pra vocês que aqui em casa apareceu um anfíbio, né? Sábado apareceu um anfíbio aqui em casa, que até hoje ele está por aqui. E olha o que eu fiz aqui hoje. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui hoje de medo dela aparecer aqui no meu escritório. Uma barreira de proteção com livros. Que é pra ela não aparecer aqui e me assustar enquanto eu faço a live. Porque, eu tô ficando aqui no escritório com as pernas pra cima, de receio desse trem aparecer aqui e pular em mim. Mas tá, conversa à parte, que já foi muita. O Kleber é um glossário, tem até medo de falar com ele. E da rata. Não. Assim também não, ele é muito humilde. Ele sabe muitas coisas, mas ele é muito humilde. Ele não é do tipo... Por incrível que pareça, é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não é arrogante. Ao ponto de pensar, eu sei demais. Eu acho muito bom isso. Acho muito positivo isso nele. Tá, gente. Concluindo então o nosso estudo de Mateus 10. Gente do céu, como foi grande também esse estudo, né? Aqui nós vimos a escolha dos 12 apóstolos, falamos sobre os seus nomes, aí depois a gente veio sobre as instruções de Jesus para esses 12 homens, que são os servos de Cristo. Depois veio as admoestações. O que são essas admoestações? Saibam se posicionar. Quem vocês são? Lobos ou ovelhas? Vocês têm que agir como? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí vem todas as informações também dos servos enviados pelo Senhor. Depois a gente viu sobre as ordens do Senhor. Depois a gente viu sobre os estímulos. O que nós devemos fazer por amor do seu nome. Depois nós falamos sobre as dificuldades que estavam do versículo 34 ao 39. E ficou faltando sobre as recompensas.
a partir do versículo 40. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, irmão? Terminamos aqui a leitura de Mateus 10. E agora nós passaremos para as considerações finais e as perguntas com o pastor Luiz Saião, que eu toda vez leio para vocês no final do estudo. O Kleber, amém, Lorena, se dia 15 esse anfíbio ainda estiver por aí, vou catar ele, pode vir. O Kleber é meu amigo confidente que me ajuda muito. Que bom, Michele, fico feliz que ele esteja te ajudando. Tá, gente, olha só, meu povo. Jesus, na narrativa dessa história, ele é apresentado como o Messias que veio implantar o seu reino. Jesus, então, nesse contexto todo aqui, ele anunciou que o reino estava chegando, ele prega as boas novas, as notícias aqui aos discípulos, ele passa curando doenças, ele passa atingindo as multidões com compaixão, e tem a revelação da grande colheita, que precisa de trabalhadores. Então Jesus dá início à sua missão, ele chama seus 12 discípulos, escolhe esses 12 discípulos, uma missão quase impossível, que foi que a gente fez referência, porque Jesus mostra que as dificuldades estariam no caminho daqueles que começarem a pregar a boa nova do reino. Ele fala, tome a sua cruz e me segue, envia os 12 discípulos. Agora que chegou as perguntas. Ele envia os 12 discípulos. O reino de Deus então chega com poder. A missão de vocês colocar a favor de Cristo, se posicionar com Cristo, isso te traz responsabilidades, isso não vai te trazer só benefícios. A mensagem de Deus então traz a separação desde o início, porque gera uma polêmica de quem está a favor de Cristo, quem não está a favor de Cristo. A mensagem de Deus, ela traz essa separação desde o início, essa separação que nós conseguimos visualizar até hoje. Tem então essa expansão do reino que acontece de forma sobrenatural, e a provisão que vem de Deus e a ação do Espírito que está por trás de todas as coisas que acontecem. Essa expansão do reino aponta para um momento escatológico final, que é o que haverá de vir com muita luta e radicalidade na oposição, que é marcada por perseguição, que atinge a própria família, porque servir a Cristo vai te trazer esses desafios. É mais complicado do que a gente imagina. Você vai ver pais se tornando contra os filhos, filhos se tornando contra o pai. Você será tido por louco por alguns, até pelas próprias pessoas da casa de Jesus. Parece que ele não está batendo muito bem. Ele ouviu esse tipo de coisa. Os fariseus chegaram a chamar Jesus de Bezebu. Então, assim, para analisar que esse caminho não é fácil. Por isso que essa ideia de uma missão quase impossível. Então, nós devemos temer a Deus. E a perseguição que há de vir, que é inevitável, porque o próprio Cristo foi perseguido, essa perseguição não deve nos desanimar. Aquele que recebeu Cristo no coração deve tomar a sua cruz, seguir o caminho de Cristo, modelar Cristo. E se Jesus não se desanimou com o caminho, você também não deve desanimar. Esse caminho de Cristo não é um caminho, é um caminho simples, porém não é fácil. Porque é o caminho da verdade, é o caminho da justiça, é o caminho da retidão.
Nunca se disse que o caminho de Jesus seria fácil, que a porta seria larga. A porta é estreita, mas é o caminho que você deve seguir. Os amigos não vão te receber bem, porque agora você é um doido que segue Jesus. E seguir Jesus, gente, não é falar que eu sigo Jesus. É andar em conformidade com os ensinamentos de Jesus. É tomar a sua cruz e estar disposto a viver essa cruz. Viver essa cruz, Lorena, como assim? Ah, que tristeza, que coisa pesada. Sim. Se você fala que você é discípulo de Jesus, você tem que ser aquele discípulo que faz aquilo que Jesus fez, que modela Jesus. E se preciso for, morrer numa cruz. A necessidade aqui, por que a ideia do estudo era missão impossível? Uma missão quase impossível. Porque é uma missão quase impossível para mim e para você. Jesus fala que está enviando as ovelhas para o meio dos cordeiros. Está enviando as ovelhas para o meio dos lobos. Fala se isso não é uma missão quase impossível. É uma missão aparentemente de morte, se nós não tivéssemos confiança naquele que nos envia. Aquele que nos envia falou: fique em paz, confie em mim. A necessidade aqui é de coragem. Numa missão quase impossível de como ovelhas ser levados aos lobos, isso é só para quem tem condições de enfrentar a própria morte tranquilamente. Quem é que tem condição de enfrentar a própria morte tranquilamente? Só quem tem confiança naquele que te enviou, em Jesus. É humanamente impossível imaginar ovelhas sendo lançadas ao lobo, mas para Deus tudo isso é possível. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E inclusive aqui ele fala: mas antes você morrer esse corpo, esse físico, e ganhar a sua alma. Porque você é um espírito que tem um corpo. Você não é um corpo que tem um espírito. O compromisso com Cristo, ele vai provocar muitas dificuldades, e ele vai provocar dificuldades no seu próprio lar. Né, Ricardo? Bom dia. Jesus, ele convoca discípulos para uma missão impossível humanamente falando. Aos olhos humanos, essa missão era impossível. É um compromisso que envolve a vida e é uma entrega total, porque envolve totalmente a sua vida. E você é convidado a fazer essa entrega. E fazer essa entrega ao ponto de pegar a sua cruz, levar a sua cruz e, se preciso for, se sacrificar também nessa cruz. É não ter medo, gente. É colocar a cara a tapa mesmo. É dar a face a tapa mesmo. Porque às vezes as pessoas falam como se seguir Jesus fosse leve, fosse suave, fosse prosperidade. Eu não consigo enxergar esse Jesus aqui na Bíblia. Jesus, ele levou consigo os nossos pecados. Jesus levou consigo as nossas culpas. É pra gente parar de ficar se martirizando. Mas ele não levou consigo a nossa cruz. Ainda existe essa cruz. A cruz dele nos remete à salvação. A cruz dele nos remete à sua glória, à sua majestade. Porque a cruz, gente, ela não deve ser olhada como sofrimento. A cruz, ela deve ser olhada como Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. A nossa cruz, ela também não deve ser um símbolo de dor, de sofrimento. Ela é um reflexo da salvação eterna. Uma certeza de vida após isso aqui. Uma certeza de vida após a morte. Que você tem vida eterna em Cristo. Essa missão envolve então a sua vida e é uma entrega total, e você é convidado para fazer essa entrega. Caso você não tenha feito ainda, caso você ainda não tenha assumido a sua cruz, caso você ainda esteja só passeando com a sua cruz, pegue a sua cruz e siga o caminho de Jesus, que é o caminho da verdade, que é o caminho reto. Você pode temer prejuízo, você pode ter medo de ficar com dificuldades, mas Deus é que vai te dar essa força.
E a recompensa é que vai ser extraordinária. Porque do que adianta você ajuntar tesouros, do que adianta você ganhar essa vida, do que adianta você achar essa vida e perder sua alma? Apesar de ser aparentemente difícil, e o Jesus que eu sigo é esse Jesus que é aparentemente difícil de seguir, a missão pode aparentar impossível, mas com Cristo no comando, o reino de Deus se torna milagrosamente possível. E o que eu creio é nisso aqui. É em Cristo no comando, embora as coisas não pareçam fáceis, mas com Ele o fardo é mais leve. Sem Ele é que está tudo complicado por demais. O mundo está, a desordem que está, o descontrole que está, porque as pessoas não deixam mais Deus entrar no controle das suas vidas. Você tem livre-arbítrio, mas você pode viver o plano maior que está sob o comando de Deus. Ele não perdeu o controle, gente. Se Deus tivesse perdido o controle do mundo, o mundo tinha acabado, tinha explodido. Papuf! Então agora vamos para as perguntas. Com Deus, com Cristo no comando, trazendo o reino de Deus, se torna milagrosamente possível essa nossa missão de tomar a nossa cruz e seguir o caminho reto, modelando Jesus. Siga o caminho reto, modelando Jesus. Vocês são ovelhas que não podem esquecer da sua natureza de ovelha, que não deve deixar a sua natureza de lobo sair, porque Jesus nos fez ovelhas. O cordeiro nos reflete essa natureza de ovelhas e não de lobos. Às vezes a gente fica querendo deixar um lobo sair para fora. Não é o correto. Perguntas. Como podemos ser cristãos hoje em dia sem a presença dos 12 apóstolos? Como nós podemos ser cristãos hoje em dia sem a presença dos 12 apóstolos? Jesus conferiu a responsabilidade aos 12 apóstolos, o que é interessante, que esses apóstolos vão desde Mateus, que era um cobrador de impostos, até Zelote, que era uma pessoa revolucionária que queria matar os romanos. Então tem de tudo um pouco nesses 12 discípulos aqui de Jesus. O grupo é composto de uma diversidade e não temos apóstolos vivos hoje. E o que corresponde à autoridade apostólica, segundo o Luiz Saião, viu, gente? O que corresponde hoje a uma autoridade apostólica é o que está nas escrituras sagradas, que são os testemunhos dos apóstolos para nós. Portanto, nenhuma igreja tem em si autoridade apostólica, nem podemos admitir que pessoas se intitulem apóstolos no sentido que o Novo Testamento aponta e apresenta os 12 apóstolos aqui, o que é absolutamente exclusivo, segundo o pastor Luiz Saião. Então, segundo o pastor, nós temos que tomar cuidado com igrejas que se levantam como autoridades apostólicas e com pessoas que se levantam como apóstolos, porque segundo ele, o que nós temos como autoridade apostólica são os testemunhos dos 12 apóstolos que está aqui escrito na Bíblia. Essas instruções para os 12 apóstolos, a escolha dos 12 apóstolos, segundo ele, isso aqui faz sentido para os apóstolos. Luiz Saião. Pergunta 2. Aí a pergunta 1 era: como podemos ser cristãos hoje em dia sem a presença dos 12 apóstolos? Seguindo os testemunhos dos 12 apóstolos, seguindo aquilo que foi escrito pelos 12 apóstolos.
tendo por referência o testemunho deles. Assim nós podemos ser cristãos. Os gentios e samaritanos ficam de fora da chegada do reino. Versículo 5. Por que isso acontece? Os gentios e samaritanos ficam de fora da chegada do reino? Não, na verdade, o que acontece? O evangelho, Jesus fala que inicialmente é para enviar as ovelhas perdidas. O evangelho é para ser enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Inicialmente. E isso não significa exclusividade dos judeus. Apenas inicialmente eles estavam esperando e aguardando o reino. Então Jesus fala, eles estavam aguardando o reino messiânico. Então Jesus fala para ir primeiro a estas ovelhas. Agora a vinda das profecias, o evangelho chega primeiro a eles, mas depois nós vamos ver que chega também aos samaritanos e aos gentios. Então só inicialmente. Pergunta 3. Como eu faço para curar enfermos, ressuscitar mortos e expulsar demônios? Versículo 8. É possível tudo isso acontecer com a fé cristã hoje? Como que eu faço para realizar esses milagres? Como eu disse, o texto foi dado aos 12 apóstolos e a autoridade que cai sobre a igreja de Cristo. Isso não significa que cada cristão, para ser verdadeiro, tem que sair aí ressuscitando mortos, curando enfermos. Não é essa a ideia. A ideia não é essa de que você tem que sair por aí realizando milagres, senão você não é um cristão. Não é essa a ideia. Porque tem gente que nunca vai realizar nada na vida e vai pensar: eu não sou verdadeiramente de Deus. Gente, isso já aconteceu comigo. Teve uma época, que eu participava da renovação carismática e as pessoas repousavam no Espírito Santo e falavam em línguas, e eu pensava: Deus não gosta de mim, porque eu não sei falar em línguas, porque eu não repouso no Espírito Santo. A gente não pode deixar gerar esse tipo de especulação. A ideia não é essa, de que todas as pessoas serão capazes de realizar esses feitos. Isso são dons. A ideia, então, não é essa. A autoridade dada por meio dos apóstolos propiciou isso. A autoridade que foi dada por Jesus aos 12 apóstolos propiciava que eles realizassem essas obras. E não quer dizer que não teremos também condições de fazer obras grandes como essa. Mas isso também não quer dizer que toda e qualquer pessoa vai conseguir, e que nem em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida isso irá acontecer. Esse tipo de obra aqui que fala, olha, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, isso é possível sim, mas no poder de Deus. No poder de Deus, ainda assim podemos fazer essas coisas extraordinárias, mas não é uma obrigatoriedade na vida de cada cristão. Não é porque você é cristão que você tem que desempenhar essas obras extraordinárias, que é uma capacidade sua, nata, foi lhe dado e você pode fazer e acontecer. Não necessariamente. É no poder de Deus, tá? Bom dia, Carlos. Bom dia, Glau. Bom dia, Euregina. Tá, pergunta 4. Por que sempre houve... então, deixa eu só recapitular aqui. Pergunta 3, então. É possível tudo isso acontecer com a fé cristã hoje? É possível, não é impossível. Não é impossível de acontecer. Mas que fique claro que não é uma regra que todo cristão vai sair expulsando o demônio, vai sair ressuscitando mortos. Não é uma regra. Mas também a gente não pode colocar Deus à prova em relação a isso. Senhor, isso tem que acontecer. Não. Vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. Não é um poder conferido a todas as pessoas, como foi conferido aos 12 apóstolos aqui, segundo o pastor Luiz Saião. Pergunta 4. Por que sempre houve tanta perseguição contra o cristianismo? Como funciona a ação do Espírito Santo, que na hora H nos dá autoridade para falar, poder para dizer as coisas? Isso está no versículo 19.
A mensagem de Jesus, ela é muito direta. E em primeiro lugar, Jesus disse que estamos em dívida, que somos pecadores, que precisamos acertar nossa situação diante de Deus. E quem é que gosta de ouvir uma palavra como essa e questionar a sua própria maneira de agir? Eu até falei que no dia que eu comentei sobre a cruz, ninguém estava nem querendo ouvir. Então, Jesus, ele vem inicialmente com essa ideia, falando: vocês têm uma dívida, vocês são pecadores, precisam acertar as contas diante de Deus. E a defesa humana rejeita a ideia do pecado, que a Bíblia tanto enfatiza. E depois o Evangelho também é claro, exclusivista, no sentido de dizer que a mensagem de salvação está claramente definida na pessoa de Cristo. Como o Evangelho de Cristo traz essa radicalidade, essa postura direta, objetiva, não tem jeito. Ou a pessoa fica a favor, ou a pessoa fica contra. Os que se posicionam contra a palavra de Jesus agem radicalmente contra e passam a perseguir Deus. As pessoas que não aceitam a Jesus passam a perseguir Deus. E Deus vem aqui mostrando a maneira de lidar com isso, que não é devolvendo, que não é possível uma guerra cristã, não faz sentido. A maneira é não resistir, porque o poder, a mensagem, ela vem de Deus, que é sobrenaturalmente e que nos dará força para sustentar uma situação como essa, inclusive na hora de responder a interrogatórios. É algo sobrenatural que vem do Espírito de Deus. Então você não precisa ficar querendo se justificar frente a autoridades, frente a pessoas que dizem não acreditar em Deus, porque as palavras vão vir do próprio Deus. Bom dia, Luana, bom dia, Valdenice, bom dia, Ângela, bom dia, Carlos. Gente, o que acontece? A pergunta aqui então é: por que sempre houve tanta perseguição contra o cristianismo? Porque o que Jesus vinha pregando ia contra. O que Jesus vinha pregando ia contra as leis dos fariseus e saduceus. Confundia totalmente a linguagem daqueles religiosos da época. Os religiosos da época se posicionavam de uma forma e Jesus se posicionava de outra. A linguagem de Jesus, ela chocava. Até fala que Jesus veio para confundir a muitos. Ela confundia a mentalidade dos religiosos daquela época. Por isso, a perseguição contra o cristianismo. Mas aí, como funciona a ação do Espírito Santo, que na hora H nos dá autoridade para falar, poder para dizer as coisas? Vocês serão perseguidos. Aqui a palavra diz que vocês serão perseguidos por aceitarem Jesus em suas vidas, por trilharem o caminho de Jesus. Só que no momento em que vocês forem perseguidos, forem levados às sinagogas, forem levados às autoridades pelo meu nome, Jesus aqui fala, essas coisas vão acontecer por conta do meu nome, vocês não terão que se preocupar com o que há vez de dizer, porque o próprio Espírito Santo é que vos dará essas palavras. Então ele fala, não precisa ir para o confronto, não precisa ir, querendo convencer as pessoas do contrário, de que eu sou a verdade, o caminho, a luz. Não precisa de fazer nada disso, porque é o próprio Espírito Santo que lhe dará essas palavras e lhe capacitará para esses desafios. Eu não quero que vocês travem guerras, eu não quero que vocês tenham uma atitude radical de se posicionar contra essas pessoas que não concordam com a minha palavra. Eu quero apenas que vocês tenham consciência de que lado vocês estão, que vocês tomem a sua cruz, que vocês se posicionem, mas que vocês contem, que vocês sejam encorajados e que vocês contem com o Espírito Santo, que lhe capacitará para se defender na hora que for necessário. Então aqui ele fala que nos dá autoridade para falar, o poder para dizer as coisas certas nas horas certas e que você não precisa se preocupar. Inclusive, gente, eu falei para vocês assim, despreocupa, que quer dizer Deus preocupa. Deixa que Deus preocupa.
e você despreocupa. E a quinta pergunta: Deus não é um Deus de paz, da família? Como entender Mateus 10, que fala o que fala no versículo 34 ao versículo 36? Olha, no versículo 34 ao 36, Jesus diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, Jesus dizendo, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Então, gente, Jesus é a primazia de todas as coisas. E no momento em que você deixa muito claro que Jesus é a primazia na sua vida, as adversidades vão vir, as pessoas vão te chamar de fanático, as pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão falar, não, olha, eu e o meu esposo, a gente sente um pouco isso. Nós, às vezes, não somos convidados nem para festas. Por quê? Porque esse povo não bebe, esse povo é religioso. Esse povo não bebe, esse povo não faz nada de errado, esse povo... Sabe, assim, aquela coisa de... Parece que o mundo te rejeita porque você anda realmente na contramão do que o mundo vem pregando. Porque o que o mundo vem pregando hoje é esperteza. O que o mundo vem pregando hoje é malandragem. O que o mundo vem pregando hoje é... Se alguém te bater, você bate de volta. O mundo não vem pregando mais aquilo que Jesus falou, que se alguém bater, você dá a sua outra face. O mundo não vem pregando pagar o mal com o bem. O mundo vem pregando, fizeram mal para você, faça o mal também. Então, assim, às vezes parece utópico, mas o que Jesus estabeleceu, gente, as pessoas têm esquecido. O que Jesus traz para as nossas vidas é paciência, é amor, é benignidade, é tolerância, é paz. Ele fala pra gente ter essas coisas. Só que no momento em que você anda por esse caminho, você anda na contramão da maioria dos caminhos. E por conta disso, você vai ser desprezado na sua própria casa. Aí ele fala que trouxe espada e não paz. Porque infelizmente você vai travar batalhas. Temos que entender o contexto aqui dessa explicação. Aqui ele cobra uma postura diante da realidade do reino. Especificamente nesse momento que ele fala sobre a espada, ele está cobrando uma postura diante da realidade do reino, que vai acontecer uma divisão na família, uma pessoa crê em Cristo, outra pessoa crê. Então a pessoa que crê em Cristo, ela assume o compromisso de discipulado público, de estar à frente, levando esses ensinamentos, e ela vai ser perseguida. Ela vai ser maltratada muitas vezes pelos próprios parentes. Então aqui ele está falando especificamente naquele contexto. Mas a gente vê isso muito na nossa realidade também. Eu já vi pessoas serem expulsas de casa por causa do compromisso com Cristo. Então é nesse sentido aqui que ele vem falando que vai trazer espada, que vai trazer a espada ao invés da paz. Porque você vai acabar travando esse tipo de batalha. Mas ele não está falando ninguém ir pra guerra e sair matando as pessoas não, tá? Deus, ele é a favor da família, ele abençoa a família, ele quer inclusive que você que você possa espalhar a paz de Cristo nas famílias. Ele quer a paz de Cristo nas famílias. Só que infelizmente existem famílias que vão se desestruturar quando alguém se posiciona a favor de Cristo, que a maioria de repente não se posiciona. E aí o que você tem que ter? Aqui ele até explica, você não tem que enfrentar essas pessoas, fica na sua, fica em paz, porque é o próprio Espírito Santo que vai fazer o trabalho. Olha, a gente até tem exemplo na nossa família. Eu e meu esposo somos evangélicos. Eu falo o seguinte, a minha sogra não era evangélica, hoje ela já é, mas que dia que meu esposo sujigou ela, ficou falando, sogra, minha mãe, a senhora tem que ser evangélica? Hora nenhuma.
A pessoa vai ver a leveza da sua vida, a pessoa vai ver os seus frutos, a pessoa vai ver a sua paz, a pessoa vai ver o seu caminhar. Então, assim, fique em paz. Você não precisa de ficar se colocando até de forma desrespeitosa frente a algumas pessoas da sua família, querendo convencê-las a, de repente, optar pelo seu estilo de fé, né? Pela sua posição de fé. Elas mesmas vão ver e vão querer tomar da água que você vem bebendo. Fique em paz que isso acontece, vem e acontece naturalmente. É o poder do Espírito Santo que faz essas coisas acontecerem, não é o poder da sua mão. E a ideia, gente, não é porque eu sou evangélica, porque eu sou católica. Não, isso é balela. O interessante, independente de qual religião você esteja, é você ter consciência do caminho trilhado por Jesus e modelar esse caminho de Jesus. Não faz diferença eu ir na frente de uma igreja e falar que eu aceito Jesus se eu não estiver disposto a carregar a minha cruz e andar em conformidade com os caminhos trilhados por Jesus. Não faz sentido nenhum você falar que aceita ali dentro da igreja e continuar vivendo a sua vidinha do mesmo jeito, miserável do mesmo jeito, superficial do mesmo jeito, que foi o que eu disse ontem. Jesus te fez para ser e para ser diferente. O que você tem feito de diferente? O que você tem feito com os talentos que Ele te deu? O que você tem feito com os dons que Ele te deu? Lorena, agora eu tenho que sair pregando a palavra. Não, a sua vida é uma pregação. O seu caminhar, a forma sua de se posicionar no seu trabalho, no que Deus te deu, a forma de você se posicionar aí, aonde você está, aonde Deus te colocou, é que mostra para as pessoas que você de fato segue Jesus. É aonde você estiver. É na faculdade, é na família, é na academia, é nas festas. Aonde você está, a sua postura é a postura de uma pessoa que segue mesmo a palavra de Deus. Não é porque você agora está num determinado lugar que, aqui eu não sou de Jesus. Ou você ou você se posiciona a favor de Jesus, ou você se posiciona contra Jesus. Não tem como você estar no meio do caminho. A Bíblia, ela até cita alguns exemplos assim: seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Se posiciona. Ou você é ou você não é. Não existe essa pessoa que segue a Jesus mais ou menos. Pelo menos não deveria existir. Mas é o que mais tem, né? Tranquilo, Keila. Bom, aí a Lorena conversa demais. Um avião aqui, pensei, tá caindo. A sexta pergunta: como entender a passagem que diz: antes que venha o Filho do Homem? Como resolver esse conflito? Que está lá no versículo 23. Deixa eu ir lá, porque como a gente estudou esse... Olha... Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O que é isso aqui? Aponta para os fins do tempo. Isso aqui é uma visão escatológica, né, que eles falam. Aponta para o futuro. Porque Cristo virá plenamente, Cristo voltará, né? Então aqui ele está falando sobre isso. Uma informação passada para os discípulos: quando porém vos perseguirem numa cidade, foge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Vai acontecer as perseguições ao ponto de você ter que sair de uma cidade e ir para outra. Assim, não é regra, gente, acontece. E quando acontece, você não tem que entrar em desespero, porque Jesus já disse que isso aconteceria. Vocês serão perseguidos por falarem no meu nome. E quando você não estiver sendo perseguido numa cidade, vai para outra.
E eu conheço pessoas, inclusive da minha convivência, que estão passando por isso. De ter que ir para outra cidade, porque aquela igreja, a igreja fez a vida da pessoa virar um inferno. Dá para acreditar num negócio desse? A pessoa se posicionar a favor de Cristo e não a favor da igreja, porque essa é a postura adequada. E aí a igreja expulsa a pessoa da igreja, porque a igreja virou Cristo, né? Juiz. Aí ela expulsa a pessoa da igreja. Ela começa a falar da pessoa, mal da pessoa. Nossa, e aqui fala que Jesus vai convencer as pessoas pelo Espírito Santo, né? Que você não precisa de fazer nada, mas aí a igreja expulsa a pessoa, a igreja cria problema na vida da pessoa, ao ponto da pessoa ter que sair da cidade. Essa deve ser a igreja, né? Que precisa de amadurecer. Ela deve ser. Bom, então vocês serão perseguidos, vocês terão que ficar vivendo assim, de uma cidade para outra, para encontrar paz. Porque, gente, fala sério, se Jesus voltasse hoje, a igreja mataria ele de novo. Eu falo assim, em termos de crucificação. Quando Jesus foi crucificado, quem crucificou Jesus? Os saduceus e os fariseus, que eram os religiosos daquela época, que seguiam a lei puramente. Não tinha essa visão de amor, não tinha essa visão altruísta de Jesus. E quando Jesus veio para confundir todo mundo que vivia só sobre a lei, quando Jesus veio, ele não foi aceito por aquelas pessoas que estudavam tanto. Elas crucificaram Jesus. Se Jesus voltasse agora de novo, muitos religiosos, não são todos, tá, gente? Muitos religiosos fariam isso. Crucificariam Jesus de novo. Porque querem o quê? Viver na lei. Continuam vivendo na lei. Aí, Lorena, você é contra a igreja? Não. Ainda assim, eu não sou contra a igreja. Porque a gente precisa de convivência. A gente precisa estar em comunhão. Eu sou a favor de que vocês tenham a mentalidade correta. Inclusive, eu até encontrei esses dias para trás com uma pessoa que me falou assim, não, a gente tem que ler a Bíblia sim, para ter discernimento do que está sendo falado nos púlpitos. Então você lê até para você não aceitar toda e qualquer palavra lançada sobre você, sobre a sua vida, para você ter discernimento do que está certo e do que está errado. E o que você usa para saber o que está certo e o que está errado? Você usa não, né? O certo seria você abusar mesmo da vida de Jesus, do exemplo de Jesus. Tudo que você ouvir, se você colocar a lupa, é quase como se Jesus fosse uma lupa. Você pega aqui e enxerga com Jesus, dá para enxergar isso com Jesus? Então é de Jesus. Se não dá para enxergar isso através de Jesus, não é de Jesus. Então você tem que saber se posicionar de acordo com o que Jesus ensinou. E aí a convivência entre irmãos é que vai... Meu esposo até falou uma coisa hoje cedo. Como é que você vai saber se você tem fé realmente vivendo em isolamento? Você só vai saber da sua fé, você só vai saber se está trilhando realmente, modelando os caminhos de Jesus, quando você é desafiado. E você é desafiado na vivência, na convivência. Você precisa conviver. Você precisa estar entre irmãos. Você precisa estar em reuniões. É isso. Inclusive, as dificuldades que nos aparecem em convivência é que vão te fortalecer em fé. São os desafios que vão te fortalecer em fé. Você precisa ser provado, né? O ouro precisa ser provado. Tá, e aí a conclusão do pastor Luiz Saião é: para receber essa grande salvação, é preciso aceitá-la de todo coração. Missão quase impossível com a chegada do reino do nosso Senhor Jesus, que apresenta seu plano, apresenta sua missão, que vai provocar muita oposição, dificuldade, perseguição. Então a vida de Jesus, ela veio e foi isso que aconteceu. Trouxe muita dificuldade, muita oposição, muita perseguição. Ele foi perseguido até ao ponto de ser morto, mas ressuscitou para nossa honra e glória, né? Diante disso, essa missão, ela nos traz a grande verdade do reino. Então, gente, o que me deixa indignada
é que essa grande verdade do reino não vem sendo pregada, que a missão é quase impossível. O que vem sendo pregado direto é que é tão fácil, é que existe uma prosperidade, que é uma missão possível para todos. Ah, vai encher o cérebro de outra pessoa. Então, diante disso, essa missão nos traz a grande verdade do reino, que é a vinda da salvação, mas uma salvação que é complicada. Ou você vai ter uma posição de um lado, ou você vai ter uma posição do outro. Você tem que decidir de que lado você se posiciona. E o lado de Jesus não é esse lado que prega facilidade, não. Não é esse lado que prega melzinho na chupeta, não. Ele disse que te envia como ovelhas no meio de lobos. Será isso fácil? É isso. Então aqui ele fala, para receber essa grande salvação é preciso aceitá-la de todo o coração. A salvação nos seus caminhos, a salvação para a sua vida. Existem, gente, duas cruzes nessa história. Existe a sua cruz, que você pega e carrega, porque a sua vida, se você não se decidir por carregar a sua cruz, você não está decidindo pelo caminho de Jesus. O caminho de Jesus é esse caminho que você faz a decisão de seguir a sua vida no caminho da verdade, carregando a sua cruz, carregando as suas dificuldades, enfrentando as suas dificuldades, sendo responsável pela sua vida, pelas suas decisões. Esse é o caminho de Jesus, essa é a sua cruz particular. Jesus carregou uma cruz também. E Jesus foi crucificado numa cruz também. A cruz que Jesus foi crucificado, nessa cruz, que já é outra cruz, tô falando que nem a Dilma, essa cruz que é outra cruz, nessa ele levou os nossos pecados. Nessa, quando a gente olha, a gente não vê sofrimento, a gente vê a salvação. Essa cruz é a que reflete a salvação e é a cruz que está vazia, porque Jesus ressuscitou. Essa cruz é a cruz que nos mostra a certeza da vida eterna. Essa cruz é a certeza que nos mostra que nós temos mais em Jesus, que nós somos mais do que vitoriosos em Jesus. Só que essa cruz, hora nenhuma, te faz renunciar à sua cruz. A sua cruz ainda existe. Deu para entender que existe uma distinção de cruz? Que a sua vida de toda forma tem uma cruz? E que carregando a sua cruz, você olha para a cruz de Jesus e tem a certeza da vida eterna? E não precisa de carregar a sua cruz como se ela fosse uma culpa? Não. A sua cruz, ela é necessária para te fazer uma pessoa diferente, para moldar o seu caráter, para te aproximar cada vez mais dos caminhos trilhados por Jesus. Essa sua cruz é como se fosse um espeto na carne, falando: muda, muda. Você nunca está perfeito, você está sempre por ser feito. Essa cruz é para te fazer olhar sempre para dentro. Mas essa cruz também é para te dar testemunho. Essa cruz é a cruz que vai dar testemunho da sua vida. Essa cruz é a cruz que as pessoas vão olhar e falar: caracas, ela segue mesmo Jesus. Apesar de todas essas circunstâncias em sua vida, ela não abandona a cruz. Ela não abandona Jesus. Porque melhor é perder a sua vida que seja numa cruz do que perder a sua alma. Então,
Ficou claro que você tem uma cruz? Que não tem problema algum em ter uma cruz, que muito pelo contrário, a cruz, que pode refletir a dificuldade que for da sua vida, a tomada que for de decisão da sua vida, mas que você tem que carregar essa cruz do início ao fim, que essa cruz te aponta o caminho, que esse caminho que você trilha é o caminho que já foi trilhado por Jesus, e que a sua cruz não é mais pesada que a cruz que Jesus carregou hora nenhuma, porque a sua cruz é individual, e a cruz de Jesus foi uma cruz carregada para o bem de todo mundo, refletindo todo mundo, que Jesus carregou uma cruz que nos libertou, que libertou o mundo da morte. Jesus carregou essa cruz, essa grande e pesada cruz. A sua cruz é individual. A salvação, ela é individual. Mas a salvação, ela atinge a todos. A todos. Jesus disse que veio para todos. A cruz de Jesus, ela reflete essa salvação que vem para todos que o aceitarem de coração. A sua cruz é a sua cruz que te molda o seu caráter. Ficou claro, gente? A distinção dessas cruzes? Que você tem a sua cruz. Carrega a sua cruz. E não tire o seu olhar da cruz de Jesus, que está vazia. Que é a certeza de que Ele ressuscitou e de que nós temos vida eterna. A cruz é que vai te aproximar de Jesus. Isso mesmo, Margarete. A cruz é que vai te aproximar de Jesus. Por que eu quero tanto falar de cruz? Porque o mundo já não fala mais de cruz. E ainda existe uma cruz. Ok? A gente não pode negar a existência dessa cruz. Que não te fragiliza hora nenhuma. Que na verdade te potencializa. A ideia é te aproximar cada vez mais de Jesus, dos caminhos trilhados por Jesus. Estamos no caminho de ser verdadeiros discípulos do Pai? Estamos no caminho? Será que estamos? Gente, então foi isso. Beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã nós já não temos live de estudo bíblico específico. Amanhã a nossa live é uma live café surpresa com convidado surpresa. E domingo nós temos live também com meu esposo, Titi's House. Que inclusive eu falei pra ele que se ele quisesse falar sobre cruz, talvez fosse até bacana, porque aí ele consegue falar melhor do que eu. Mas enfim, não sei qual será a temática de domingo que ele vai falar não, tá bom? Então foi isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem está chegando aí no final, Núbia, bom dia. A live ficou salva. Quer dizer, vai ficar salva. E aí quem não assistiu desde o início, agora é só assistir, que eu já vou deixar salvo. Tá bom? Beijo, beijo e fica com Deus. Bom dia, Lizzie. Obrigada. Amanhã tenho aula, mas domingo estamos juntos. Certinho, Keila. Lizzie, a live tá acabando, mas aí vai ficar salva, aí você pode assistir, tá bom? Gente, então foi isso, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido aí, dentro do que eu consegui. Valdenice, você ficou aí? Jesus amado. A Valdenice ficou me ouvindo, gente. Ela deve ter pensado, o que aconteceu com essa minha amiga? Tamo aqui, minha filha, tamo aqui na luta, tentando abrir a mente desse povo e abrir a minha junto. Beijo, gente. Foi lindo. Fica com Deus aí.